Eu estava dizendo para você na primeira aula de introdução, de chamamento, de apresentação do curso de ministério, de especialização no Ministério Pastoral e Liderança. Eu falava para você na primeira aula sobre a importância da nossa intimidade, do nosso avivamento, da nossa vida espiritual, da nossa dedicação. Nessa segunda aula, ainda de introdução, de chamamento, de incentivo, de despertamento, para você, para mim, para nós, pastores, para você que galga, que deseja o episcopado, eu preciso continuar dizendo que nós precisamos ser pastores que deem a vida pelo rebanho, ao invés de nós explorarmos o rebanho. Nós precisamos ser pastores que tenham coragem de dizer não quando todos estão dizendo sim e dizer sim quando a maioria estiver dizendo não. Pastores que não vivam por osmose, que não andam pelo poder da mídia ou do modismo. Querido pastor, querida pastora, nessa segunda aula de chamamento, eu preciso dizer a você, e eu já disse isso na primeira aula e repito, eu digo a vocês nessa aula, mas eu digo a mim, eu digo a minha alma como que por um espelho. Eu preciso ser um pastor, sabe, que, que não me dobro ao pragmatismo, que eu não venda a minha consciência por dinheiro, por sucesso, por fama, por posição secular ou mesmo posição dentro da organização ministerial. Eu preciso ser um pastor fiel. Tenho sido constrangido nesses últimos tempos, e eu posso dizer, principalmente nesses últimos meses, eu tenho sido constrangido pelo Espírito Santo. Ele tem me dito assim: você precisa ser um pastor mais fiel, mais leal, sabe? Não só leal aos líderes, mas leal ao rebanho, leal a Deus, leal ao Espírito Santo, leal à consciência cristã, evangélica, aos princípios, leal aos valores. Eu não posso ser um pastor apenas popular. Nós precisamos ser homens quebrantados e não astros, sabe? Não estrelas. Nós precisamos destas verdades vivas em nós e na prática, é claro. Então eu compartilho com você, pastor, eu compartilho com você, pastora. Talvez um dos grandes problemas do nosso tempo seja que nós temos estrelas demais, sabe? Nessa constelação de pastores evangélicos da igreja no Brasil, da igreja no mundo, em que os pastores estão ostentando dinheiro, posição, riquezas. Hoje nós temos pastores que gozam, sabe, de uma vida. Eles gostam de ser tratados como astros de cinema, como atores. Você percebe isso muitas vezes na maneira do comportamento, da veste, nas exigências. E isso é culpa nossa.
Isso é culpa nossa. Eu preciso dizer que as estrelas, elas só podem brilhar. Hernandes Dias Lopes disse isso. As estrelas só podem brilhar onde o sol não está brilhando. E essa expressão do pastor Hernandes Dias Lopes é muito poderosa, porque se o sol não está brilhando, as estrelas brilham. As estrelas brilham à noite. Quem é o sol da justiça? Então, se as estrelas estão brilhando, é porque o sol não está brilhando. Você já viu estrela brilhar durante o dia? Onde o sol da justiça brilha, não há espaço para pastor brilhar, para homem brilhar. Querido, santo e santa do Senhor, Deus não divide a glória dele com ninguém. Somente Jesus deve ser exaltado na igreja. Somente Jesus. Sabe? Arde em meu coração. E a minha oração é para que arda também no seu coração. Desejo de sermos pastores para termos uma vida acertada com Deus. Para estarmos chorando entre o pórtico e o altar e clamando a Deus por um tempo de restauração no ministério a partir de mim. O grande avivamento que veio sobre a igreja coreana no começo do século XX foi resultado do quebrantamento de pastores. Eu quero dizer nessa introdução, nesse chamamento, nessa aula, vamos nos levantar e de joelhos, nos levantar de jejum, nos levantar de piedade, vamos nos levantar para a prática do Evangelho, tendo como principal modelo Jesus e as suas práticas. Sabe? O nosso tempo, eu digo nosso tempo, porque é a nossa geração agora. E essa geração de pastores, eu digo o nosso tempo para essa geração de pastores, chegou. Que tempo chegou, pastor Lorandir? Chegou o tempo de sermos conhecidos como homens de Deus, como Elias e como Eliseu. Exatamente. Chegou o tempo em que as pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim e nos vermos como homens chamados pelo Senhor, através do testemunho da piedade, da vida de oração. Chegou o tempo de as pessoas reconhecerem que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Tempo de sermos homens como Paulo, como Samuel, pregadores, ensinadores, com lágrimas e com poder. Bom, esse é o tempo. Esse é o tempo de nós imitarmos o bom pastor.
com humildade no coração, amor pelas ovelhas até o fim. Porque o texto diz, e amou-os até o fim. Esta é a minha oração, esse é o meu desejo. E é a partir daqui que eu convido você para fazer esse nosso curso. Você que está no curso das Epístolas Pastorais. É um curso poderoso. O curso das Epístolas Pastorais é maravilhoso. Mas o curso de especialização em ministério pastoral e liderança é de uma profundidade e de um estreitamento incrível. E eu convido você para isso. Eu desafio você para isso, pastor. Eu desafio você para isso, pastora. Não permita que esta oportunidade escape pelos seus dedos, pelas suas mãos, como água, como areia. Não permita que o ativismo, muitos pastores dizem, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para aquilo outro. Ou alguns dizem, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não tenho dinheiro para aquilo outro. Mas eu convido você a entrar nessa jornada comigo, com muita oração, com muito jejum. E em cada aula, sentirmos, recebermos o derramar do Senhor para a nossa vida, para o nosso ministério pastoral. Se você entende isso, se o Espírito do Senhor testifica no seu coração, então eu quero convocar você, chamar você, incentivar você, exortar vocês a fazerem esse curso. Você só precisa entrar no grupo. Está lá o grupo, são grupos apenas de 15 alunos, não mais do que isso. São grupos apenas de 15 alunos, porque é algo muito específico, é algo muito especial. Nós não conseguimos abrir para muita gente, porque nós precisamos cuidar de cada situação. Durante esse curso, ouvirmos os pastores. Durante esse curso, ouvirmos o cônjuge do pastor, da pastora. Ouvirmos o filho do pastor, a filha do pastor, a família do pastor. Participarmos juntos para um grande avivamento a partir do pastor, a partir da pastora, a partir da casa pastoral, que vai incendiar a igreja que esse pastor está cuidando, que vai incendiar esse rebanho que está debaixo dos cuidados desse pastor, que vai incendiar este bairro, que vai incendiar essa cidade, que vai incendiar esse país. Eu convido você a esse grande desafio, para essa grande jornada. Deus abençoe. Aguardo você, se você aceitar o desafio, é claro, na nossa terceira aula. Fiquem todos na paz.